Sem dúvidas, Peppa Pig é um dos desenhos infantis mais assistidos da história, com quase 400 episódios lançados ao longo de mais de 20 anos. Mas você sabia que o desenho da porquinha cor-de-rosa serviu de inspiração para outros desenhos horríveis? Isso foi bem o que aconteceu com o desenho chamado Chapeuzinho Vermelho e Sua Turma. Cópia bizarra. A Chapeuzinho Vermelho e Sua Turma é uma cópia bem mal feita da Peppa Pig, que tentou criar uma personagem tão carismática quanto a porquinha mais amada do mundo, mas falhou miseravelmente. O primeiro episódio foi lançado em 2016 e durou até 2019, enquanto a Peppa Pig é de 2004. Esse desenho tenta recriar o mundo Peppa, e a relação entre a protagonista e a Suzy, sua melhor amiga, e para isso colocam a Chapeuzinho com a Branca de Neve. Apesar de ter uma relação, essas duas não sabem manter um relacionamento saudável, pois sempre falam verdades uma na cara da outra. Além disso, outro personagem que aparece bastante é o Lobo Mau, que depois de tentar devorar a Chapeuzinho se tornou seu amigo. E como se isso não fosse bizarro bastante, ele tenta comer a personagem principal sempre que possível e para isso cria planos estratégicos para alcançar esse desejo. Mas isso é só o começo da série de bizarrices envolvendo esse desenho, que é uma cópia descarada da Peppa Pig. Então agora calça suas botas douradas e venha com a gente descobrir um pouco mais do incrível mundo da Peppa. Semelhanças. Se você ainda não está acreditando que esse péssimo desenho é uma cópia da Peppa, vamos te mostrar que é sim. Por exemplo, uma das características marcantes dos personagens é que eles, assim como no mundo Peppa, aparecem sempre com o rosto de lado e com os dois olhos aparecendo. Entretanto, eles têm uma aparência um pouco deformada, bem diferente dos amigos da Peppa Pig. Isso é um ponto bem interessante, afinal, na Peppa Pig todos os personagens do desenho têm essas características, e não é para menos que os fãs já criaram diversas teorias, desde acidente nuclear até um defeito físico, sempre questionando como seria o rosto dos personagens de outros ângulos. Como se será que eles têm 4 olhos ou do outro lado não tem nada? Você já imaginou como seria se a Peppa aparecesse com o rosto virado para frente? Será que seria assustador? Não sei no que acreditar, pois essas teorias são bem bizarras. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Além disso, os traços do desenho são simples e coloridos e se assemelha a um desenho feito por uma criança de 3 anos. Mas será que alguma criança teria uma mente com histórias bem fora da curva como as que aparecem na série A Chapeuzinho Vermelho e Sua Turma? Isso sem falar que o fundo é plano, como se fosse desenhado numa folha de papel, que também é uma das características marcantes da Peppa Pig. E como os personagens do mundo da porquinha nesse desenho, as bocas mostram os sentimentos de todos os que aparecem em cena. Mas apesar de todas essas semelhanças, os personagens de A Chapeuzinho Vermelho e Sua Turma têm um movimento um pouco caótico toda vez que fala, que fica até difícil de prestar atenção. O criador. Por incrível que pareça, esse desenho foi criado por uma empresa brasileira super famosa por criar as piores cópias da história, chamada Vídeo Brinquedos, para seu canal no YouTube. A websérie tem 25 episódios com duração de menos de 3 minutos em quase todos os vídeos, que contam as aventuras da Chapeuzinho Vermelho, que interagem com outras histórias da Disney e com seu antigo inimigo, que agora é amigo, o Lobo Mau, que tem até um primo lobo com 2 cabeças que aparecem em alguns episódios. Tudo isso é exibido no canal Crianças Inteligentes para quem quiser assistir a esse desenho bem fora da caixa, que apesar de parecer infantil, suas histórias deixam qualquer criança no mínimo traumatizada. Essa produtora é conhecida por ter séries animadas inspiradas em outros filmes de animação da Disney, como Carrinhos, Ratatouille e Ursinhos da Pesada, que são distribuídos pela mesma produtora, e podemos notar a sua discreta inspiração, que mais parece um copia e cola descarado. E se você já assistiu alguma dessas obras-primas, comenta a inspiração aqui embaixo para a gente saber. Bizarrice. Na trama podemos destacar em especial a Chapeuzinho Vermelho, que é a protagonista e vive todas as aventuras ao lado de sua melhor amiga Branca de Neve e, claro, o Lobo Mau. O lobo, apesar de se dizer amigo, tem atitudes bem estranhas que mais parecem de vilão no desenho. Uma das principais características dele é se tornar amigo, e não desistir de devorar a Chapeuzinho e os outros personagens, e ele sempre diz: não se deve devorar amigos. Mas mesmo assim, ele cria diversos planos para poder saborear os personagens da animação. Nesse desenho, coisas bem estranhas acontecem, como no episódio Canibal, onde a Chapeuzinho está doida para devorar uma saborosa maçã que a chama de canibal. E para resolver a situação, a Branca de Neve chega para socorrer a maçã, só que assim que a viu, a outra princesa decidiu que também queria comê-la. Então as personagens convencem a maçã que, se deixar elas se alimentarem, a maçã vai viver para sempre. E como num passe de mágica, a cena corta e agora ela é uma macieira cheia de maçãs e fica muito feliz com essa situação. Afinal, nunca mais vai passar por isso, pois ninguém consome a árvore, apenas os frutos. O primo do Lobo Mau tem 2 cabeças e ambas vivem brigando e até desejam se separar. Mas a Chapeuzinho questiona como isso seria possível sem destruir o corpo. Então algo surpreendente acontece. Cansado de ouvir as discussões, o corpo se separa das cabeças para ter paz. Isso mesmo que você ouviu, e isso não é nem metade das bizarrices desse desenho, que nos faz questionar a sanidade dos criadores. Em outro episódio, um porquinho é devorado pelo Lobo Mau, mas em outro ele se transforma em médico e vem ajudar o lobo, que está passando mal pois devorou um elefante. Sério? Um elefante? O mais incrível de tudo isso é que ninguém liga para as segundas intenções do lobo e até se preocupam com ele. Isso me parece uma relação bem tóxica.
O lobo mau. Como você deve ter percebido, o lobo mau desse desenho não é um predador comum. Ele tem um apetite peculiar. Embora já tenha devorado nuvens e até mesmo elefantes, como falamos, o seu verdadeiro desejo é a própria protagonista, a Chapeuzinho Vermelho. Em um episódio, ele chegou ao cúmulo de transformar a Chapeuzinho em uma pera, tudo para finalmente devorá-la sem peso na consciência. Afinal, comer fruta é saudável, né? Mas calma, a obsessão dele vai ainda mais longe. Para saciar sua fome interminável, ele até clonou a Chapeuzinho. No episódio 9, ele finalmente conseguiu devorá-la, mas com um plano infalível. Pediu a uma bruxa o poder de revivê-la. Só que tinha um detalhe que ele não leu nas letrinhas miúdas do contrato mágico. Ao trazê-la de volta, ele precisaria botar um ovo. Sim, o lobo virou uma chocadeira ambulante. E para completar o absurdo, a Chapeuzinho voltou à vida com cara de galinha. Agora, além de predador, ele também era uma mãe de primeira viagem. E se você acha que essa é a parte mais bizarra do desenho, espere até saber que o lobo mau também é uma espécie de super-herói. Ele tem até um carro especial, o Lobo Móvel, que o ajuda a acompanhar Chapeuzinho e Branca de Neve em uma missão épica, chegar ao final do arco-íris. Agora a cereja do bolo. O Lobo Móvel tem um superpoder, nada menos que puns turbinados. Sim, quando a situação aperta, o carro solta gases que cortam o vento e garantem velocidade máxima. Uma tecnologia revolucionária que, infelizmente, ainda não está disponível no mercado. E aí, você daria uma voltinha nesse modelo ecológico? E se você achou que já tinha visto de tudo nesse desenho, calma. Senta na cadeira porque lá vem história. No terceiro episódio, Cinderela aparece presa em seu clássico encantamento do sono profundo, esperando como de costume que um príncipe a desperte com um beijo mágico. Tudo parece seguir o roteiro tradicional dos contos de fadas, até que a coisa começa a desandar de um jeito inacreditável. Adivinha quem recebe o poder de acordar a princesa? Sim, ele mesmo, o lobo mau. Mas como nada nesse desenho funciona de maneira normal, o despertar da Cinderela não acontece com um beijo romântico, e sim com uma bela lambida. Isso mesmo, em vez de lábios encantados, a princesa recebe uma generosa e molhada lambida lobística na bochecha. E para deixar tudo ainda mais constrangedor, o lobo decide entrar no personagem e se veste como um príncipe. Porque claro, se parecer nobre talvez ajude o feitiço a funcionar. Mas a bizarrice não para por aí. Ao acordar a Cinderela em um surto de gratidão ou pura insanidade, decide que precisa retribuir o gesto. E como ela faz isso? Começando a lamber o lobo mau de volta. Isso mesmo, uma cena digna de pesadelos. É nesse momento que sua infância se despede para sempre e você percebe que nunca mais verá essa animação com os mesmos olhos. Se um dia achou que desenhos infantis eram inofensivos, nem todos são. E se você, assim como a gente, também ama acompanhar as aventuras da Peppa e saber sobre as cópias de desenho, já clica agora mesmo no botão de inscrição e entra para o nosso grupo de fãs da Porquinha Cor-de-Rosa. O arco-íris. Durante uma de suas aventuras, a Chapeuzinho e a Branca de Neve decidem chegar até o final do arco-íris para descobrir se tem um pote de ouro no final ou não. Elas conseguem subir e na jornada recebem até uma carona do lobo. Mas o carro só anda reto e em uma curva acaba saindo do caminho, mas o lobo mau está sempre preparado e deu um jeito de chegar ao final. Ao entrar, eles percebem que o arco-íris fica preto e branco e outro personagem aparece. A luz no fim do túnel. Mas rapidamente ela some, pois o buraco acaba no fundo do mar, onde aparece a pequena sereia, que segundo a Branca de Neve e a Chapeuzinho não tem nada de pequena, se referindo às formas físicas da princesa. Como se não bastasse isso, a pressão provocou um ciricutico e transformou a Chapeuzinho numa esquisita criatura com tromba, a Branca de Neve em uma ostra e o lobo mau um tubarão temido descabeçado bocudo, um peixe que tem mais dentes do que qualquer outra coisa. O ciricutico é uma reação alérgica por respirar o ar submarino que faz os personagens parecerem que estão dançando funk antes de se transformarem em aberrações da natureza. Além de tudo isso, a pequena sereia nada no ar. Realmente a lógica com certeza foi deixada bem de lado nesse desenho. Assim que se transformou em tubarão, o lobo mau não conseguiu mais conter seus instintos e resolveu devorar a todos. Então a pequena sereia lançou um feitiço e a Branca de Neve ostra apareceu com rodinhas e pelo jeito foi isso que a salvou. Já que no episódio seguinte não temos uma continuação, graças a Deus. Para encerrar com chave de ouro. No último episódio as coisas ficaram ainda mais confusas, pois a Branca de Neve ficou desaparecida procurando os 7 anões, mas foi informada que eles se transformaram em um arco-íris. Ao se banhar em lagos distintos, cada um dos 7 anões ficaram com cores diferentes e ao se encontrarem como mágica, se transformaram num belo arco-íris. E assim terminou esse belo desenho com apenas uma temporada e episódios completamente malucos e cheio de mistérios. Será que isso foi proposital para que os fãs possam criar teorias da conspiração? Na real, os criadores desse desenho com certeza comeram muita comida estragada para criar tudo isso. A Chapeuzinho Vermelho e sua turma, apesar de ser inspirado na Peppa Pig, só tem o design parecido, pois a história é bem diferente e ao invés de entreter os telespectadores, acaba deixando a todos traumatizados com tantas bizarrices. E você quer continuar curtindo o divertido mundo da Peppa? Separamos 2 vídeos incríveis para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.